a parte arqueológica. Quando eu disser para vocês arqueologicamente, a arqueologia é uma ciência. Portanto, sendo ciência, ela precisa comprovar. Se ela não comprova, ela não afirma. Ok? Então, se a arqueologia comprovou, eu posso afirmar para você que foi ele. A segunda, historicamente. Os historiadores se unem, não é? E fazem uma pesquisa, um estudo profundo de usos, costumes, língua, tempo, enfim, N coisas, e diz, olha, historicamente, foi aqui. E a terceira forma é a tradição. O que é a tradição? É algo que passa de pai para filho. Eu não tenho que comprovar, mas eu também não tenho como descomprovar. Então eu sempre digo às pessoas, tem locais que o único brasileiro ama, bom, bonito e barato. Mas é difícil, não é? Quando é bom, muitas vezes não é barato, né? E quando é barato, muitas vezes não é bom e menos bonito. É difícil, né? Então existem locais que você consegue unir os três, mas existem locais que não. Agora, quando a arqueologia, veja só, a arqueologia é uma ciência, mas também, por ser ciência, ela não pode ser dona da verdade, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Daqui 2000 anos, o que comprova que vocês estiveram aqui falando comigo nesse momento? Se vocês não deixaram... Então, mas se não ficou registro, se não ficou DNA, se não ficou um fio de cabelo, se não ficou um resto de sangue, se não ficou uma casquinha de ferida, se não ficou nada, o que prova que vocês estiveram aqui? O que prova? Mas vocês tiveram ou não tiveram? Então, essa é o ponto fraco da arqueologia. Não porque não foi comprovado, aquilo não existiu. Porém, como é uma ciência, eu não posso afirmar. Se eu não comprovar, eu não posso afirmar. Ok? Então, entendido esse conceito de como funcionam as coisas em Israel, vai ser assim para todos os locais. Então, vamos perguntar, foi aqui? Tradicionalmente. Foi aqui historicamente. Foi aqui arqueologicamente. Tem locais que sim, nós conseguimos, mas tem lugares que não. Então, por exemplo, se fosse assim, tudo seria muito fácil, não é? Agora... Especialmente que aconteceu muito tempo atrás. 10 mil anos atrás. Gente, vamos lá, né? Então, assim, o preto no branco aqui é muito difícil, tá? E outra coisa que as pessoas muitas vezes veem a Israel é com aquele afã de querer comprovar a sua fé, né? Então, veja só, a Bíblia fala, lá em Hebreus, que a fé, ela é a convicção das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera, não é? E, como eu sempre digo, as pessoas precisam entender, né? Nós precisamos entender que Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, é isso que é o importante, não é? Todas as pessoas querem tocar em algo que é palpável para poder afirmar a sua fé. E aí você vai por uma outra linha que é a fé emocional. Você então quer dizer, se eu não ver, eu não crio? Né? Então a gente precisa também entender esse ponto de até onde isso tudo influencia dentro daquilo que a gente crê. Obviamente que você vai estar visitando os locais, você vai estar vendo os locais, você vai ter uma outra visão da Bíblia. Principalmente, eu acho que é o que é mais válido para vocês, é a questão geográfica. Porque, veja, geograficamente nada mudou, ok? Nada mudou. Então, pra vocês terem uma ideia de quando Jesus andou, Nazaré sempre esteve em Nazaré, Jerusalém sempre esteve, eles não mudaram de lugar, ok? Então, vocês terem uma ideia de distância, vocês terem uma ideia do caminho, de como foi, de como é. Então, eu acho que isso é mais importante, porque, mesmo porque, se nós estamos falando do período de Jesus, estamos apenas em 2000 anos, apenas 2000 anos atrás. Mas nós somos mais para trás, nós estamos mais, vamos na época dos patriarcas, nós estamos falando de 4000 anos atrás. Gente, é muito tempo. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, aqui, de entre nós, quem de vocês sabem o nome dos seus 4 tataravós? Alguém sabe? Dos tataravós? Dos bisavós vocês sabem? Sim? Sim. Gente, quando nós falamos de tataravós, Eu só sei dos meus avós. nós estamos falando da 4ª geração. Sim? E você já não se lembra. Você já perdeu a tua 4ª geração. Você imagina 4000 anos atrás, 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás. Ou seja, as pessoas querem saber o que foi exatamente há 20 mil anos atrás. É um pouco difícil. Então, o que existe é o quê? Uma aproximação ou uma
conclusão ou uma relatividade. Porém, a afirmação é muito difícil, é complicado. Então a gente precisa entender essa questão, não é? Do tempo, da história e também relacionado com aquilo que a gente crê, tá bom? Então olha só, o monte. O monte foi reconhecido, ok? Na época dos cruzados, como sendo, porque na época bizantina eles tinham reconhecido o monte como outro local. O monte foi reconhecido na época dos cruzados. E a igreja, na realidade, ela só foi construída em 1936. Então veja só, a igreja é super nova. Não tinha igreja aqui até então, não é? E por que eles reconheceram esse local? Porque quando eles vieram aqui, eles viram que esse monte era o monte mais elevado desse lado do Mar da Galileia. Porque do outro lado nós estamos no Golã, concorda? Nós estamos no outro lado geográfico, então não poderia ser lá. Então aqui nós estamos perto de Cafarnaum, aqui nós estamos perto de Betsaida, enfim, aqui nós estamos perto de várias citações bíblicas, ok? Então esse monte foi reconhecido como Monte das Bem-aventuranças. Então vocês sabem que o texto bíblico, né? Jesus chegou aqui com os discípulos e ele fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado seria feliz, que nós vamos traduzir para o latim, desculpa, para o português. Em latim, beatitudes, ok? Em inglês, beatitude bound, ok? Então, o monte das bem-aventuranças, o monte das beatitudes. Jesus citou 9. No caminho, não sei se vocês perceberam que existem umas pedras, ok? E, como vocês sabem inglês, os versículos estão em inglês, não é? Vocês viram ali a referência a isso, tá? E o ponto principal do monte é, na realidade, o Mar da Galileia. Por quê? A igreja católica, ela está construída com as janelas, ela é uma igreja diferente das outras igrejas católicas na sua construção, ela não é uma basílica. Geralmente as igrejas católicas são basílicas, são uma nave, não é bem grande. Essa não é uma igreja octagonal. E isso também tem muita importância para o cristianismo. Por quê? Nós vamos falar sobre, por exemplo, o Pentágono, 5 lados, não é? Também tem um porquê o Pentágono ser 5 lados dos Estados Unidos. E aqui em Israel, nas primeiras identificações dos locais, eles faziam um monumento octagonal. Eu vou explicar para vocês o que significa, qual é a simbologia desse monumento octagonal, quando nós estivermos na cidade de Cafarnaum. Aí eu vou explicar para vocês, porque foi ali que surgiu o monumento octagonal, tá bom? Então, algumas igrejas, algumas capelas, elas estão feitas nesse monumento octagonal, por esse motivo, tá? Então, Jesus quando chega aqui, ele faz a pregação de Mateus 5. Na verdade, o Sermão da Montanha continua Mateus 6, Mateus 7. Mateus 6 fala sobre a oração do Pai Nosso. Jesus ensina a oração do Pai Nosso na Galileia, ok? E Jesus pegou esse texto, eu não sei quem vai ler, pastor, quem vai ler? O pastor vai ler aqui no Mateus 5. E eu não vou entrar no texto, mas apenas citar algumas coisas que Jesus falou, porque Mateus capítulo 5 é considerado talvez uma das maiores pregações de Jesus em termos de espiritualidade, daquilo que Jesus queria falar, daquilo que Jesus queria expressar. Porque se você vê o texto, você vai ver que tudo aquilo que Jesus fala ali é exatamente ao contrário daquilo que nós queremos para a nossa vida, ou daquilo que nos ensinam. Né? Quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, por quê? Porque herdarão a terra. Agora, nós desde que nascemos somos ensinados a lutar pelo que queremos, que ninguém vai nos dar nada. Mas a Bíblia não fala que os mansos herdarão a terra? Então, que tipo de mansidão é essa? Que tipo de terra é essa? Jesus diz que bem-aventurados os pacificadores, por quê? Serão chamados filhos de Deus. Hoje em dia as pessoas lutam por seus direitos. Todo mundo luta, todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito, mas ninguém tem dever. Não é? Então, são pontos que Jesus vai colocando que parece que é um texto tão... que parece que Jesus só falava isso para os pobres, para os que não tinham o que comer, aquelas pessoas que não tinham esperança. Mas na realidade a pregação de Jesus, ela é mais do que nunca atual. Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Alcançarão misericórdia. Mateus 6, oração do Pai Nosso. Perdoa, assim como nós perdoamos. Se nós não perdoarmos, não somos perdoados. Percebam que é o mesmo princípio. Misericórdia. Misericórdia é uma palavra em latim que significa as misérias do meu coração.
Lá na Bíblia, lá em Provérbios, diz assim, que a misericórdia triunfa do juízo. Quando nós exercemos misericórdia, nós estamos triunfando do julgamento, não é? Do juízo. Quando você exerce misericórdia para com uma pessoa, não é? Você esqueceu do teu direito, você abriu mão do teu direito. Essa é a grande realidade, não é? Você abriu mão do teu direito quando você exerceu misericórdia. Então, é um texto muito profundo, o texto, a pregação da montanha. Agora, o detalhe, perceba, nós precisamos entrar no contexto da época. Naquela época não tinha ônibus, não tinha Wi-Fi, não tinha água gelada, não tinha ar-condicionado. As pessoas vinham a pé, e a Bíblia fala que multidões seguiam Jesus aqui no Mar da Galileia. Agora percebam, as pessoas estavam expostas ao tempo, as pessoas estavam expostas à fome, tanto que chegou uma hora que os discípulos queriam que Jesus despedisse as pessoas. Por quê? Mestre, nem com dinheiro, vamos lá, a gente não tem onde comprar. Vamos despedir o povo. Mas o povo vinha ouvir Jesus falar. Não tinha microfone. Não tinha banco. A igreja não tinha banco. E assim mesmo as pessoas... Por quê? As pessoas diziam assim... Ele fala como quem tem autoridade e não como os escribas. Então as pessoas sentiam em Jesus... A mensagem dele era uma mensagem verdadeira, não apenas pela mensagem, mas por aquilo que ele era. As pessoas vinham nele, que ele realmente expressava, ele vivia aquilo que ele pregava, não simplesmente pregava, ele via isso. E as multidões vinham de forma tão forte, que vocês leem na Bíblia várias passagens,